40ª sessão ordinária da 17ª legislatura, dia 13 de outubro de 2020. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Dr. Alder, Dr. Carlos, Dr. Naldo Bodeguita, vereador Hugo de Lalo, vereador João Rosman, vereador Zequinha, vereador Peterson Gonzaga, vereador Rodrigo Dias, vereador Silvinho, investigador presente, vereador Wilson do RH. Havendo número regimental, declaro aberta a 141ª sessão ordinária da 17ª legislatura, às 14h35. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Informo que se encontra na mesa diretora requerimento de autoria do representante do Partido Solidariedade, solicitando a apresentação do pedido de licença do vereador Rodrigo Dias de Oliveira, em conformidade com os artigos 259 e 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal e do artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Requeiro ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, vereador Hugo de Lalo. José Domingos Gonçalves Silva, vereador a esta Casa de Lei, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 260 e parágrafo único do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a inclusão do requerimento de licença do vereador Rodrigo Dias de Oliveira, no expediente dessa 141ª sessão ordinária para deliberação nos termos regimentais. Nesses termos, pede deferimento, até em 13 de outubro de 2020, vereador Zequinha. Coloco o requerimento em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Silvinho, investigador a favor. Vereador Wilson do RH. Requerimento aprovado por 7 votos. Requerimento de licença incluído na pauta desta 141ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de licença do vereador Rodrigo Dias de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, vereador Hugo de Lalo. Rodrigo Dias de Oliveira, vereador a esta Casa de Leis, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 259 e 260 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, licença de 30 dias para tratar de assuntos particulares a partir do dia 13 de outubro de 2020. Termos em que pede deferimento, Rodrigo Dias de Oliveira. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Favor. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Silvinho, investigador a favor. Vereador Wilson do RH. Requerimento aprovado por 8 votos. Em virtude do afastamento do vereador titular da cadeira em observância ao disposto no artigo 263 do regime interno, solicito que o suplente, o senhor Diomário de Souza Oliveira, presente nessa sessão, tomou posse do cargo vereador na data de hoje, por quanto perdurar a licença do titular. Solicito ao primeiro secretário que registre a presença do vereador Diomário de Souza Oliveira. Coloco em votação a ata da 141ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Em votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do senhor prefeito. Senhor presidente, peço a dispensa do expediente, senhor prefeito. Os vereadores estiverem de acordo com a solicitação do vereador Peterson Gonzaga, permaneçam como estão. Aprovado. Determino o arquivamento do expediente do senhor prefeito, que estará digitalizado e à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico de gerenciamento legislativo da Casa. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos projetos apresentados. Projeto de Lei 88/2020 dispõe sobre denominação de próprio público, autoria vereador Dr. Alder.
Projeto de Lei 89/2020 dispõe sobre denominação de logradouro público, autoria vereador Dr. Alder. Projeto de Lei 102/2020 dispõe sobre denominação de via pública, autoria vereador Naldo Bodeguita. Projeto de Lei 103/2020 dispõe sobre denominação de logradouro público, autoria vereador Hugo de Lalo. Encaminho os projetos às comissões. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para a leitura das indicações. Vereador Dr. Carlos. Indicação 1173/2020 indica ao Executivo o serviço de nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da rua Ministro Dilson Domingos Funaro, localizado no bairro Jamaica. Indicação 1175/2020 indica ao Executivo o serviço de instalação de braços de luz junto à altura do número 2871 da rua projetada, bairro Jardim Oásis. Indicação 1176/2020 indica ao Executivo o serviço de instalação de braços de luz junto à altura do número 370 da rua Sebastião Ferreira de Azevedo, localizado no bairro Jardim Oásis. Indicação 1177/2020 indica ao Executivo o serviço de limpeza de canal em toda a extensão da rua Ministro Dilson Domingos Funaro, bairro Jardim Jamaica. Indicação 1179/2020 indica ao Executivo o serviço de instalação de braços de luz em toda a extensão da rua 8, no bairro Sítio Velho. Essas são as indicações, senhor presidente. Vereador Dr. Diomário. Dispensa. Leituras de indicação. Dispensa. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Dispensa a leitura. Vereador João Rosman. Dispensa. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Indicação número 1153/2020. Indica ao Executivo o asfaltamento da rua José Dias de Araújo, a partir do número 246, no bairro Cibratel 1. Indicação número 1154/2020. Indica ao Executivo a contratação de um profissional da assistência social para o Centro de Infectologia Concepção Rodrigues Garcia, Conchita. Indicação número 1155/2020. Indica ao Executivo a contratação de um profissional médico neuroinfantil para o projeto Cuidar. Indicação número 1157/2020. Indica ao Executivo a manutenção das lombadas em toda a extensão da rua Cotinha Magalhães, localizado no bairro Jardim Magalhães. Senhor presidente, eu peço a retirada da indicação número 1156/2020. Sem mais, obrigado. Indicação, investigador Silvinho investigador. Indicação 1144, indica ao Executivo o serviço de nivelamento e cascalhamento da rua Pará, localizado no bairro Cibratel 2. Indicação 1145, indica ao Executivo o serviço de pavimentação com lajotas da rua Capitão Afonso Testório, trecho desde o final da pavimentação asfáltica até o término da rua, bairro Santa Terezinha. Indicação 1160, manutenção do telhado da Escola Bernardino de Souza Pereira, localizada na rua Iguaçu, bairro Corumbá. E a última indicação, 1163, indica ao Executivo o serviço de cascalhamento e limpeza da vala da rua Arthur Maia de Almeida Ramos, de frente ao 31, lá do Morro, localizado no bairro Parque Jequitibá. Vereador Wilson do RH. Encaminho as indicações ao senhor prefeito. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 175/2020. Solicita ao Executivo informações sobre planejamento da Secretaria Municipal de Saúde para imunizar os professores da Rede Municipal de Educação. Autoria vereador Dr. Alder. O requerimento 175 fica prejudicado. 175 e 176. Fica prejudicado por conta da ausência do autor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 177 de 2020. Requerimento 177/2020. Solicita a Sabesp
que informe sobre a possibilidade de verificar a existência de esgoto a céu aberto, que ainda não ocorreu a devida ligação à rede de esgoto, na rua Vereador João de Almeida Batista, localizado no bairro Savoy 1, conforme especifica. Autoria, vereador Dr. Diomário. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 178/2020. Solicita ao Executivo, em caráter de urgência, informações acerca da possibilidade de instalação de placas de sinalização na Feira de Artesanato, localizada na Praça Benedito Calixto, Centro, neste município, conforme especifica. Autoria, vereador Dr. Diomário. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 179/2020. Solicita a Electro informações a respeito de cobranças de taxa de iluminação pública em toda a extensão da Rua 8, bairro Sítio Velho, a qual apresenta ausência de braço de luz há anos, conforme especifica. Autoria, vereador Dr. Carlos. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público da internet, serventuários da casa, muito boa tarde. Pedi aqui o apoio dos vereadores. A gente, nas nossas andanças aí pela rua, Zequinha, a gente é abordado a iluminação pública. Muitas pessoas estão pagando, mas não tem a iluminação lá. E isso não pode acontecer. A Electro disponibiliza a iluminação e aí a gente paga por isso. Porém, entretanto, se o serviço não está à disposição, não tem por que pagar. Eu acredito que cabe até uma ação civil contra a Electro, no sentido de que ela deve devolver o dinheiro das pessoas que pagam mês a mês na conta de luz, doutor Diomário, só que o serviço não está lá. E não venha falar para mim que o serviço está disponível, porque o braço de luz não está lá. E o braço de luz não é a pessoa que tem que pagar, não é o proprietário. Pago sim, na minha casa eu pago, tem poste de luz na rua, tem iluminação na rua, o serviço está lá. Diferente daqueles que falam do telefone, você não usa o telefone, mas tem a taxa. Sim, está disponível, você tem que pagar. Com relação a essa iluminação de rua, não. Eu pago se o serviço estiver à disposição. Então, pedi aqui o apoio aos nobres colegas para que a gente possa requerer aqui junto à Electro explicações plausíveis por que está cobrando e não está oferecendo o serviço. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura da moção de pesar número 20 de 2020. Moção de pesar número 20 de 2020. Moção de pesar em virtude do falecimento da senhora Rita Josefa Neto, ocorrido em setembro de 2020. Autoria, vereador João Rosman. Passo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falarem ao final do expediente. Não há vereadores inscritos para falar, senhor presidente. Suspendo a sessão por 5 minutos. Solicito que o primeiro secretário proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Dr. Alder, vereador Dr. Carlos, vereador Dr. Diomário, vereador Naldo Bodeguita, vereador Hugo de Lalo, vereador João Rosman, vereador Zequinha, vereador Peterson Gonzaga, vereador Silvinho, investigador presente, vereador Wilson do RH. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada das matérias pautadas em sessão secreta. Senhor presidente, pela ordem, solicito a votação em bloco dos projetos a seguir. Os vereadores estiverem de acordo com a solicitação do vereador Peterson Gonzaga, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos de lei pautados em sessão secreta 67, 68, 80, 85 e 86 de 2020, que dispõe sobre denominação de próprio público e de via pública.
Projeto de Lei 67/2020, 68/2020, 80/2020, 85/2020 e 86/2020. Coloco os projetos em votação. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra? Aprovado. Peço ao primeiro secretário a chamada nominal... Não, desculpa. Peço ao primeiro secretário que dê publicidade à aprovação dos projetos aprovados. Projeto 60... Projeto 67/2020, que denomina a Unidade de Saúde da Família Vitor Pedro Keller Nicareta, o próprio público localizado na rua 22, a quadra 40, do loteamento residencial Guapurá, neste município. Projeto de Lei 78/2020, que denomina o Parque Turístico Amazônia Paulista José Gomes dos Santos, o Parque Turístico localizado na rua Cerzino Ferreira, no Guaraú, neste município. Projeto de Lei 80/2020, fica denominada Travessa Neuza Palma Pereira, atual Travessa R, localizada no balneário Laranjeiras, neste município. Projeto de Lei 85/2020, denomina Rua Daniel Alves Ribeiro, atual Rua Projetada E, no Oásis, localizado no bairro Oásis. Projeto de Lei 86/2020, denomina Viela Manuel Marques, atual Viela, localizada entre a Rua Alziro Ramiro dos Santos e a Avenida Marechal Rondon, bairro Guaraú, neste município. Passamos agora a deliberar sobre a ordem do dia. Informo que se encontra na mesa diretora requerimento de urgência especial aos projetos de lei números 100, 101, 104 e 105 de 2020, de autoria do Executivo. Tendo obedecido aos termos do artigo 67, inciso do regimento interno desta Câmara, solicito a inclusão dos projetos na presente ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos de lei números 100, 101, 104 de 2020, para votação em bloco. Projeto 100 de 2020, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.574.653 para reforço de dotação constante da lei orçamentária vigente e da outras providências. Autoria: Executivo. Projeto de Lei 101/2020, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.556.538 para reforço de dotações constante da lei orçamentária vigente e da outras providências. Autoria: Executivo. Projeto de Lei 104/2020, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 816.596,12 para reforço de dotações constante da lei orçamentária vigente e da outras providências. Autoria: Executivo. Coloco os projetos de lei 100, 101 e 104 de 2020 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo do Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Silvinho, investigador, a favor. Vereador Wilson, do RH. Os projetos de lei números 100, 101 e 104 de 2020 foram aprovados por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 5, projeto de lei número 93, projeto de lei número 66,
Projeto de decreto legislativo número 8 de 2020 para apreciação e votação em bloco. Projeto de Lei 105 de 2020 ratifica a resolução número 004 de 2020, de 27 de agosto de 2020, da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, com saúde, autoria executivo. Projeto de Lei número 93, 2020, altera a Lei 3.383, de 23 de dezembro de 2007, que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Itanhaém e dá outras providências, autoria executivo. Projeto de Lei 66, 2020, determina a transmissão ao vivo e via internet das licitações realizada pelo Poder Executivo, autoria vereador Peterson Gonzaga. Projeto de decreto legislativo número 8, declara de utilidade pública a entidade que especifica, autoria vereador Wilson do RH. Coloco os projetos em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco os projetos em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Zequinha. A favor. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Silvinho, investigador, a favor. Vereador Wilson do RH. 8. Os projetos de lei foram aprovados por 8 votos. Passo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falarem ao final da ordem do dia. Não há vereadores inscritos para falar, senhor presidente. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a 142ª sessão ordinária, a ser realizada no próximo dia 19 de outubro, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma excelente semana. Boa tarde.